Oi, gente! Mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez eu estou estreando esse espaço, que é um lugar que eu fiz para gravar vídeos para vocês. É o meu cantinho, mas aos poucos eu vou preparando ele para gravar vídeo para vocês. E hoje eu vim com um vídeo super diferente do que eu já fiz por aqui. Eu estou completando um ano de cirurgia de silicone. Na época que eu fiz a cirurgia, eu fiz um post no blog contando tudo que eu tinha achado. Quem quiser pode até dar uma olhada. Eu vou colocar esse link aqui embaixo. Contei tudo sobre a cirurgia mesmo, o que eu tinha achado, por que eu escolhi determinada prótese, como foi o pós-operatório, tudo isso. Mas, como é melhor dizer olho no olho, eu vim aqui tirar umas dúvidas de vocês, porque como eu completei esse um ano de operada, eu comentei no Snapchat e pedi para vocês me enviarem perguntas, né, de dúvidas, o que vocês queriam saber, curiosidades e o que tinha mudado dentro desse um ano. Então, vamos começar. Aqui com as perguntas que foram feitas no Snapchat por vocês, as dúvidas, curiosidades, e eu vou começar a responder agora. A Mari Bianco fez, na verdade, um comentário, ela não fez uma pergunta, ela disse assim: Carol, nunca pensei que fosse silicone, ficou super bem em você, natural. Obrigada, Mari, eu gostei muito também, achei que ficou bem tranquilo, bem do jeito que eu queria. O tamanho ficou bom também. Na verdade, assim, quando a gente vai fazer cirurgia, o médico te dá um leque de opções de tamanhos que a sua estrutura corporal suporta, né? Eu poderia ter colocado entre 300 e 410 ml, então é uma margem bem grande, né? Eu coloquei 330 ml, que o que era o ideal, assim, pra mim, era 380. Mas eu achei, não, vai ficar muito grande, eu não quero 380. Fiz 330 e acho que ficou muito bom. Quando eu dou uma engordadinha, ele cresce muito. Então eu fico assim, às vezes na dúvida, será que eu não deveria ter colocado 300? Porque quando eu engravidar, ele vai ficar gigante. Ou quando eu engordar, ele fica maior. Então, assim, quando eu engordo, eu fico, putz, acho que eu deveria ter colocado 300. Mas quando eu tô mais magra, eu acho 330 perfeito e ideal. A Liza comentou assim: Oi, Carol, eu sou louca pra colocar silicone, mas fico com medo. Vejo muita notícia de fazer numa pessoa que não seja confiável. Quero saber se futuramente, quando eu engravidar, vai atrapalhar na alimentação ou algo assim. Beijos. Beijos, Liza. Eu também tinha essa dúvida. Quando eu comecei a pesquisar sobre cirurgia de silicone, eu vi em vários sites, conversei com várias pessoas. Então isso foi muito importante, assim, para eu já chegar no médico com um embasamento, né? Sabendo o que eu queria, tendo as informações que eu precisava, para o médico, claro, com a sua opinião profissional, me dar mais segurança e me dar certeza do que eu queria, né? Eu pesquisando e o médico mesmo comentando sobre a amamentação, ele me explicou que a incisão feita aqui pela parte de baixo, que é a que eu fiz, ela não mexe no ducto mamário, que é por onde sai o leite, né? E tem também outros métodos que você vai poder amamentar também sem problemas. Os que você coloca por baixo do músculo, que é o que vem, que eles colocam a prótese pelo umbigo, ou aqui pela axila. Até onde eu sei, essas também não problema nenhum com a amamentação. Mas de qualquer forma é bom perguntar do médico, né? A próxima é a Clotilde Miranda. Carol, acabei de completar um ano de prótese também. Sempre fui ligada em esportes e até antes de fazer a cirurgia praticava jiu-jitsu. Lembro quando perguntei do médico antes da cirurgia quando eu poderia voltar ao tatame e ele falou: só depois de um ano e olhe lá. Bem, passou um ano e eu ainda tenho medo de dormir de peito para baixo. O meu médico foi o Dr. Renato Galo, ansiosa pelo post. Beijos. Beijos, Clotilde. Eu também operei com o Dr. Renato Galo. Ele é ótimo, foi maravilhoso pra mim. Com relação a praticar a luta, né? Na época que eu fiz a cirurgia, eu tava fazendo MMA. Então, perguntei a mesma coisa pra ele. Ele disse que esses esportes de luta realmente não são legais pra quem tem prótese de silicone. Mas que, assim, dependendo do grau de impacto que eu fazia o esporte, que não teria problema. Então, eu fiquei muito tempo sem fazer MMA, voltei pra academia. Os 2 meses que eu fui pra MMA, eu voltei pra MMA, dei uma parada e agora voltei de novo. Tem 2 semanas que eu tô direto no MMA. E não sinto nenhuma dificuldade com a prótese. Eu acho que ela balança
quando eu corro, mas isso eu também sinto na esteira. Com os movimentos de luta mesmo, eu não tenho dificuldade nenhuma, não sinto nada, nem dor, nem nada. Então, pra mim foi bem tranquilo. Eu não sei como é que é no jiu-jitsu, né? Porque tem mais contato corporal, você se movimenta bastante, você cai. Então, não sei se acaba sendo mais difícil. Por isso, acho que você poderia experimentar, porque já passou um ano, né? Ele falou que não teria problema. Eu acabei voltando antes disso e, pra mim, tranquilo. Agora é a Bu Campos. Carol, teu peito mudou muito ao longo desse um ano, em termos de tamanho, formato? Bom, Bu, ele mudou muito mesmo, muito. Quando a gente opera, 15 dias seguintes à cirurgia, o peito fica assim, gigantesco, enorme, que você olha e você só vê peito quando você olha pra baixo. E aí você às vezes até fica pensando, caramba, será que eu escolhi o tamanho certo? Não deveria ter colocado menor e tal. Depois ele fica exatamente do jeito que a gente quer. O meu peito mudou muito ao longo desse um ano. Ele ficou com um aspecto bem mais natural, ele deu uma descidinha. Claro, né, com a gravidade e com a elasticidade da pele, ele vai baixando e tomando um formato mais natural. Mesmo a minha prótese sendo formato bola, que isso também foi uma questão que eu pesquisei muito, qual tipo de prótese escolher, né? Porque tem a prótese bola e a prótese gota e a cônica. E aí, quando você só quer aumentar e não quer mudar o formato do seu peito, você põe o formato cônico. Mas, como eu achava que eu tinha muito volume na parte de baixo do seio e nada em cima, eu preferi o bola, porque ele me deu um volume aqui em cima, que era o que eu queria. Então, foi perfeito pra mim. Iraci Messias. Dúvida, Carol. Seu médico falou algo sobre a amamentação? Se atrapalha e se você vai ter que trocar de prótese depois que secar o leite? Beijos. Mais uma com questão de amamentação. Ele me falou, como eu disse, né? Ele me falou que não teria problema nenhum com a amamentação. Não preciso trocar de prótese depois que eu tiver filho, que eu amamentar. Só se eu sentir necessidade. A Maresavo, eu acho que é assim. Vou colocar aqui pra vocês o nome dela. Carol, se puder falar o valor da cirurgia ou uma média, ia ajudar muito. Outra pergunta. Com quantos dias após a cirurgia você já podia fazer atividade física, dirigir, academia? Desde já agradeço. Como eu operei tem um ano, provavelmente o valor da cirurgia já mudou, né? Hoje já deve ser outro preço. Mas eu fui em 2 profissionais na época que eu fiz a cirurgia. E os 2 tinham preços muito distintos. Uma cirurgia de silicone naquela época custava entre 9 mil a 15 mil. Então, dentro desse valor, pode ser o que você vai pagar, entendeu? Depende do médico, depende da cidade também, porque pode ser que aqui em Manaus seja um valor, em outra cidade seja mais barato ou até mais caro, né? E com relação à tua segunda pergunta, quantos dias após a cirurgia você já poderia fazer a atividade física? Dirigir, academia? Dirigir, eu voltei depois de uns 10 ou 15 dias de operada. Eu fiquei totalmente sem dirigir durante esse período. E academia, depois de um mês de cirurgia, eu comecei a andar na esteira, caminhar bem de leve, sem nenhum impacto. E aí só depois de 3 meses que eu pude acelerar um pouco mais e aí voltar às minhas atividades. A próxima é a Larissa Araújo. Larissa R. Caraújo. Já tem um tempinho que tinha essa dúvida e tinha esquecido. Eu queria saber se em você deu estrias e se sua prótese é baixa, alta ou super alta. Em mim não deu estria nenhuma mesmo. É porque assim, eu tinha pele suficiente para entrar uma prótese de silicone ali. O meu seio ele não era tão pequeno. Em relação à prótese, se ela é baixa, alta ou super alta. A minha prótese é alta. A Hanna Graziella falou: Carol, você colocou que tamanho? Colocou aí em Manaus mesmo? Ela fez muitas perguntas. Com qual doutor? Eu coloquei, mas depois me arrependi e achei que diminuiu muito. Coloquei aí em Manaus. A sua prótese é gota ou redonda? Você se arrepende? Muitas perguntas sobre esse assunto. Beijo. Bom, algumas perguntas dela eu já respondi, né? Eu coloquei 330 ml, o meu médico foi o Renato Galo. Coloquei aqui em Manaus mesmo. Realmente diminui bastante, mas eu fiquei bem satisfeita, achei que ficou um tamanho ótimo. Amanda Melina perguntou: Carol, eu acabei de colocar minha prótese, estou com muitas dúvidas. Eu coloquei 425 ml, mas estou com a impressão de que está pequeno. Não sei se é porque ainda está inchado. Você teve algum problema em relação a tamanho?
em achar que ficaria um tamanho e ficou o outro? Quanto a dormir de barriga pra cima, conseguiu? Tô sofrendo com isso. Então assim, se você colocou 425, acabou de colocar, né, como você disse aqui na mensagem, tá com a impressão que tá pequeno. Eu não sei, mas acho que vai diminuir mais ainda, porque com o tempo vai passando e vai realmente diminuindo. E a outra pergunta dela foi com relação a dormir de barriga pra cima, se eu conseguir. Então, foi difícil, porque eu tava acostumada a dormir de barriga pra baixo, sempre dormir de bruços, então dormir de barriga pra cima foi a pior parte pra mim, porque a cirurgia em si não dói nada. A próxima é a Crícia. Ela falou assim: eu queria saber se silicone serve pra levantar. Não queria pôr uma prótese pra aumentar o tamanho, e sim porque desde nova sofro de efeito sanfona. Daí eles ficaram flácidos e meio caídos. Eu acho que isso só quem vai poder te responder é o médico, porque assim, eu não sei qual o tamanho da tua flacidez, eu não sei se só, às vezes, de repente, só uma prótese resolveria, porque ela te daria um volume que tu não tem, e aí preencheria o teu seio, e aí resolveria teu problema. Mas às vezes não, às vezes tu tem o seio mais caído, e aí tu precisa fazer aquela cirurgia do T, que tira a pele e tudo. Então essa avaliação realmente só quem pode fazer é o médico. Mas às vezes só a prótese resolve mesmo. A próxima é a Lina Miranda. Carol, apareceu alguma estria após você colocar silicone? Se sim, qual tratamento você fez? Então, como eu já comentei, não me deu estria nenhuma depois do silicone, tive sorte. A próxima é a Drix Fragoso. Oi, Carol. Queria que você fizesse um vídeo sobre silicone. Tive 2 bebês. Meu segundo filho tem 3 meses. Pretendo colocar prótese ano que vem. Então, Drix, fiz o vídeo, tá aqui. Se você tem dúvidas sobre silicone, agora você pode tirar todas as suas dúvidas. Depois dá uma olhadinha no post do blog, que também tem vários relatos sobre essa minha experiência de silicone. E espero que te ajude, que você fique satisfeita quando você colocar o seu silicone no ano que vem. Boa sorte! A próxima é a Bel Castro. Ela disse que quer vídeo sobre silicone. Minha pergunta seria onde você colocou e como isso mudou sua vida. E mudou muito a minha vida, com certeza. Eu fiz pensando, principalmente, eu queria colocar antes de casar pra passar o casamento com o peito bonito, a festa, a lua de mel, a viagem que a gente ia pra praia. A próxima foi a Tâmia Costa. Carol, como fica a sensibilidade dos seios quando você quer, por exemplo, dormir de bruços quando está naqueles dias? O silicone atrapalha? O seu silicone foi colocado por cima ou por baixo dos músculos? Quanto tempo durou a cicatrização? Vi que postou sobre isso na época da cirurgia, mas explica com mais detalhes. Beijo. A sensibilidade, logo depois que você opera, fica 0. Você não sente nada, principalmente próximo ao corte. Então você fica muito tempo assim, meses, você não sente nada. Mas depois a sua sensibilidade vai voltando e fica assim, não fica 100%, você não volta a sentir como você sentia antes. Mas melhorou demais, assim, pra quem não sentia nada na época da cirurgia, melhorou muito. Pra dormir de bruços quando está naqueles dias, não faz diferença nenhuma pra mim. Assim, o peito realmente fica mais inchado quando a gente tá naqueles dias, mas eu como falei, eu tenho até aquela técnica de dormir de bruços e eu durmo de bruços normalmente. Não faz diferença se eu tô naqueles dias ou não. Meu silicone foi colocado por cima dos músculos, não precisou ser colocado por baixo. Isso geralmente acontece quando a pessoa não tem nada, porque senão fica só aquele formato da bola, porque fica a pele e o silicone, então fica aquela bola feia. Eles colocam por baixo do músculo pra dar uma suavizada no visual, assim, né? Mas como não era meu problema, foi por cima do músculo mesmo e deu tudo certo. E a cicatrização é rápida, bem tranquila, secou normalmente. Eu tenho a marquinha bem fininha da incisão, mas ela é clarinha, assim, meio branquinha, mas é quase o tom da minha pele. A Tâmia fez mais uma pergunta, se você puder responder mais uma. O seu silicone foi colocado para ficar tipo seios juntinhos, que nem bandinha, ou normal com espaçamento natural entre eles? Não sei, assim, se existe isso de colocar para ficar juntinho ou para ficar separado. Não, nem cheguei a conversar isso com o médico. Eu operei e logo depois da cirurgia ele faz um rolinho de atadura e eu fiquei com esse rolinho entre os seios. 3 a 5 dias eu fiquei com aquele rolinho, que era pra deixar o seio separado, mas acho que com naturalidade, porque a gente usa aquele sutiã cirúrgico, né? Então, esse rolinho ficou separando
e ficou normal, assim. Não cheguei a conversar sobre isso com o médico, mas esse rolinho me ajudou e deu tudo certo. Então vamos para mais uma, é a Fugolari. Oi, Carol, minha dúvida é sobre tamanho. Como você escolheu sua prótese e qual foi a motivação principal para fazer a cirurgia? Já falei, né, que eu escolhi a prótese que o médico me deu opções de tamanho e eu achei que 330 foi a ideal para mim e eu fiquei feliz com isso. E a motivação principal para fazer a cirurgia foi o casamento. Fernanda Faiga. Carol, tudo bem? Em relação ao tamanho da prótese, o médico determina o tamanho que fica mais proporcional para você, mas se a pessoa não tem elasticidade suficiente da pele, vale a pena colocar um tamanho menor? Bom, o médico, como eu falei, te dá as opções de tamanho e você escolhe dentro dessas o tamanho que você acha que é legal para você. Se o médico achar que você não tem elasticidade suficiente, ele vai dizer e vai falar, olha, você não tem elasticidade, sua pele não comporta prótese de tal tamanho, então te indico uma prótese menor. Mas assim, tudo conversando com o médico, você pode esclarecer suas dúvidas e ele vai te indicar a melhor prótese para você. A Jenny V falou, Carol, gostaria de saber se depois que você colocou as próteses, você sentiu dores na coluna ou algum tipo de desconforto devido ao tamanho dos seios. Não, eu não senti dor nenhuma na coluna, não tive problema nenhum com isso. Eu só tenho que ficar atenta com a postura mesmo, porque eu nunca fui uma pessoa de postura boa, eu sempre ficava assim mais curvadinha. Então depois da prótese eu tive que ficar mais atenta a isso. E minha mãe sempre me fala, melhora a coluna, tu tá com a costa toda curvada, teu peito vai ficar caído. A Jéssica França falou, Carol, vou adorar se você fizer um vídeo explicando sobre silicone. Quero muito colocar e ainda tenho dúvidas sobre o formato. Se quem tem peito pequeno pode colocar atrás do músculo para ficar mais natural e sobre como é o pós-operatório. É exatamente aquilo que eu também falei, que quando você tem zero peito, geralmente eles colocam por baixo do músculo porque fica com certeza bem mais natural. Fernanda Carol, MS. Carol, já ouvi falar que o seio fica dolorido. É verdade? Aí ela fala, pra sempre. Não, Fernanda, o peito não fica dolorido pra sempre. Quase não fica dolorido. Na verdade, dolorido talvez seja a palavra que ideal, assim. No início ele fica um pouco dolorido, ele não fica... Não, você não sente muita dor, mas depois você não sente dor nenhuma. A Crícia, vamos lá, pergunta sobre silicone. Quanto tempo levou para cicatrizar e em quanto tempo você pode fazer as coisas? Porque, né, é importante se a cicatriz sumiu, em quanto tempo, etc. Bom, já falei sobre a cicatriz. Também já falei em quanto tempo pode fazer as coisas. Com 10 dias eu voltei a dirigir, 10 ou 15 dias. Com um mês eu comecei a fazer caminhada. Eu não lembro exatamente quanto tempo eu demorei para levantar o braço. Você tem que ficar uns dias sem levantar os braços. Mas eu coloquei isso no post do blog também. A Caiane F. Carol, qual foi o médico que fez a sua mamoplastia? Bom, essa pergunta aí também já respondi. E foi a última. Então é isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Tirado aí as suas dúvidas sobre silicone. Quem tá pensando em colocar prótese nos próximos anos. Espero ter ajudado, ter realmente dito o que vocês queriam saber. Mas se eu não falei aqui no vídeo, corre pro post, que lá tem bastante informação. Eu fiz detalhado mesmo do que eu tinha sentido, de como foram os dias pós-cirurgia e tá bem completo mesmo. E obrigada, meninas, que enviaram as perguntas. Gostei muito mesmo de ter essa interação com vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Se vocês curtiram, deem um like aqui embaixo. E quem ainda não for inscrita no canal, aproveita para se inscrever. Um beijo e até a próxima!